Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Cebolinha saindo nessa janela? Plata é um caso perdido? Salah sem contrato e BH renovando. Será que é tudo isso mesmo? Vem comigo, eu sou Marcos Castro e esse é o canal Vamos Falar de Flamengo. Eu dou um bom dia para os amigos e mais um dia dessa nossa resenha diária que está se tornando cada vez melhor aí a nossa interação, tá? Então vamos falar sobre o Flamengo. Bem, a agenda do Flamengo e volta a treinar hoje, folgou segunda e terça, treina quarta, quinta, sexta, folga sábado e volta a treinar no domingo, visando o jogo contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, na quinta-feira, tranquilo? Essa é a nossa agenda. Vamos falar sobre o que movimentou as redes sociais aí no dia de ontem, tá? Vamos esclarecer algumas coisas. Primeiramente, Léo Nanete, goleiro do Flamengo, foi chamado por Ancelotti para treinar junto com a seleção brasileira. Tá, então vamos lá. Ele não foi convocado, ele não é um jogador da seleção, sendo que, por vezes, os goleiros eles fazem treinos específicos com o treinador de goleiro. E o time precisa de goleiros para seguir treinando em campo. Então ele foi para fazer esse complemento quando os goleiros da seleção estiverem treinando especificamente, ele vai estar com os jogadores fazendo o treino dos jogadores, tá? Mas para ele é super interessante, porque ele vai estar perto do pessoal, vai estar treinando junto, vai estar absorvendo toda essa experiência, todo esse clima de seleção. Isso é muito comum, já aconteceu outras vezes. O próprio Hugo Neneca, quando jogava ainda no Flamengo, ainda era da base, ele foi convocado. Tá? Foi convocado, não, foi chamado para treinar junto. E como a Granja Comari é no Rio de Janeiro, geralmente eles pegam algum goleiro ali de algum time do Rio de Janeiro e pega da base para não desfalcar o time profissional que deve estar treinando nesse momento, tranquilo? Então vamos parar com esse negócio de Léo Nanete está na seleção. Não, ele está treinando junto com a seleção. O que mais também movimentou foi Cebolinha. Sim, Cebolinha. O canal do Nicola falou que o Flamengo vai segurar as atuações do Cebolinha para ter a possibilidade de vender ele no meio do ano. Então, como é que funciona? Até a próxima janela de transferência, o jogador ele só pode ter feito até 12 partidas por um time, para ele poder se transferir para outro time que também joga o Brasileirão. Ah, ele vai jogar o da segunda divisão. Claro que isso não vai acontecer. Aí ele poderia. Mas para dentro do Brasileirão da primeira divisão, ele tem que ter feito no máximo 12 jogos. Inclusive 12 jogos. Quantos jogos o Cebolinha tem hoje no Brasileirão? Ele tem 5 jogos. Quantos jogos faltam para chegar à próxima janela de transferência? Faltam 11. Então, desses 11, ele pode jogar 7. Então tá tranquilo. Para um jogador que não é titular, acho que jogar 7 de 11 tá ótimo. O que não pode é o Léo Jardim ficar gastando uma dessas atuações, uma dessas 7 que ele pode atuar, jogando 5, 10 minutos. Se é para colocar o Cebolinha, coloca com 30, no mínimo 25 minutos para ele poder mostrar serviço. Se é para queimar a substituição, se é para queimar tempo, coloca outro jogador e não gasta nenhuma dessas 7 atuações. Até lá ele pode mostrar serviço, pode se valorizar, ou quem sabe até numa reviravolta acabar, né, renegociando e ficar no Flamengo, tranquilo? Antes que eu passe para o próximo assunto, vou lembrar vocês de curtir. O pessoal não está curtindo. Para esse bate-papo, porra, para essa resenha diária poder sempre continuar, para a gente poder atingir mais público, fazer mais resenha, mais debate. A minha ideia é fazer live daqui a pouco tempo, live de pós-jogo e falar ao vivo com vocês, tá? Então é interessante, pessoal, se inscrever e curtir. Faz isso aí, não custa um centavo e ajuda muito. Ajuda muito o YouTube a reconhecer esse canal aqui e mandar para várias pessoas. Gente, não é nem monetização. A monetização está muito anos-luz longe. Qualquer um que perguntar para poder monetizar como é que faz, vai ver que o canal aqui não chega nem perto disso. A gente quer mesmo ser reconhecido, falar sobre o Flamengo com o maior número de flamenguistas possíveis, tranquilo? Então ajuda a gente aí, fazer o canal novo crescer, tá? Vamos voltar. Plata. Muito se falou, tá? Sobre Plata. Queria voltar aqui no Cebolinha só mais uma coisa. Por que não vender o Cebolinha agora? Já que a ideia do Flamengo é vender ele para não perder ele no final do ano de graça. Porque agora ele teria que vender para a janela interna do Brasil. E no meio do ano, além da janela interna, ele tem a possibilidade também de ser vendido para fora do Brasil, o que aumenta a concorrência e pode aumentar um pouco o valor do seu passe, tranquilo? Então agora vamos falar de Plata. Plata fora do Flamengo, Plata carta fora do baralho? Não. O Plata vai ser reintegrado, o Plata vai voltar a ter chance. Mas eu não vejo o Plata sendo aquele cara que fala assim, ó, eu vou reconquistar o meu espaço, eu vou reconquistar essa torcida. Ele nunca procurou ter uma empatia com a torcida, ele nunca comemorou um gol com a torcida, ele nunca foi para uma zona mista falar com a torcida, ele nunca gostou de dar entrevistas, ele sempre fez o trabalho dele. Então não vejo ele com um perfil de jogador
que quando perde o espaço, ele fala assim, eu vou reconquistar meu espaço, eu vou reconquistar a torcida, eu vou dar a volta por cima. Eu acho o perfil dele assim, aqui já deu pra mim, aqui eu fiz tudo que eu tinha que fazer, que vem o próximo clube. Então eu acho, tenho quase certeza, né, só se for uma reviravolta muito grande, que na situação do Plata, pelo perfil de jogador que ele é isso que vai acontecer. Vai chegar no meio do ano, o empresário dele vai procurar algum outro clube para ele, que traga uma boa oferta. Ele custou o Flamengo entre 9 e 10 milhões, o Flamengo comprou 50% do passe dele, depois comprou mais 50, e foi em dólares, tá? Acredito que tenha dado uns 50 milhões de reais na época. Então qualquer coisa ali em 13, 15 milhões, um jogador de seleção, a gente consegue isso, ele vai ser vendido. Tá? Não vejo ele dando essa volta por cima aí que a gente já viu outros jogadores fazendo, tranquilo? Vamos falar sobre BH. Também foi muito ventilado hoje que o BH já está conversando. Cara, está conversando. BH não renova antes dele voltar a jogar, antes dele ser experimentado pelo Léo Jardim. E o Léo Jardim fala assim, ó, eu quero que renove. Depende só do Léo Jardim? Não, mas depende também do Léo Jardim. Então, cara, isso vai acontecer depois que ele voltar a jogar, um mês depois, que ele for testado, se não deixarem para o meio do ano, ou até para o final do ano. Então, cara, não vai renovar agora, não tenham pressa disso. Nem o BH tá com essa pressa toda de renovar. Ele sabe como é que o BAP trabalha, tá? Então, mais pessoas vai ficar comentando isso aí só para poder puxar like, só para poder puxar visualizações. Salah. Eu não ia falar sobre isso, juro, mas é a TNT Esportes, é o Cazé, é o Paparazzo, é o Resenha, é Flazoeiro, porra, então tem que falar também. O que aconteceu? O Salah ontem, dia 24 de março, anunciou que não vai ficar até o final do contrato no Liverpool, porque ele vai sair no final da temporada. Quando é o final da temporada europeia? No meio do ano. O cara anunciou em março, cara. Vários clubes, vários países vão atrás dele. Tem que saber qual é o projeto de vida dele. Um jogador desse tamanho, que já ganhou tudo que ele ganhou financeiramente de títulos, ele fala qual é o projeto dele. Ele fala, eu quero jogar nos Estados Unidos, eu quero jogar no Brasil, eu quero jogar na Argentina. Ele escolhe, é um projeto de vida, não é um clube. Então, cara, não existe nada. Não existe nada. Ele pode falar assim, eu quero jogar no São Paulo. O problema é dele. O Sidorf, quando veio pro Brasil, ele quis jogar no Botafogo. Entendeu? Então, cara, não tem nada. Não tem... Agora, claro, você vai perguntar pro BAP, não, a gente, claro que quer um ótimo jogador. Temos sempre espaço, estamos sempre tentando evoluir. Você quer o Cristiano Ronaldo? Quero. Se tiver possibilidade, qualquer jogador gigante que você perguntar pro BAP, ele vai falar, claro que o Flamengo tem interesse, está sempre se reforçando, estamos sempre de olho na janela. Primeiro que ele sabe que isso engaja. E segundo que perguntou, ele respondeu, o interesse ele tem. Tá? Então, eu não quero dizer nunca, impossível, não. Mas quero dizer, não tem nada. Não tem nada, nenhuma faísca de nada. Quando ele chegar lá, mais pro meio do ano, que realmente ele confirmar de que vai sair, porque ele falou isso hoje também, ele pode mudar de ideia. Ele tem contrato até dezembro de 27. Tá? Então, porra, pelo amor de Deus, mas, pô, saiu no Cazé TV, saiu em vários canais gigantes aí, tá? Não tem nada, não cria expectativa, não saia falando disso e depois a gente vira meme aí, o nego fica zoando depois a nossa torcida por causa dessas bobeiras aí, que o nego quer engajar, coloca o nome do Flamengo no meio, a gente embarca e depois a gente que sai sendo zoado, tranquilo? Vamos ver o que mais a gente tem para poder falar, falamos sobre o Salah, BH, tá. Queria falar com vocês também sobre Copa do Brasil aqui rapidamente, pro vídeo não ficar muito extenso, até porque eu não tinha tocado nesse assunto ainda, né? E é uma coisa muito importante para o Flamengo. Todo mundo sabe que o Flamengo pegou vitória, é um time de primeira divisão e vamos decidir fora de casa. O primeiro jogo vai ser no Rio de Janeiro e o segundo vai ser na Bahia, né? O que eu queria falar? Do contexto, tá? Alguns times eu vi que deram muito azar. Por exemplo, o Flamengo pegou Vitória, que hoje é o 10º colocado na tabela do Brasileirão. O Botafogo pegou Chapecoense, 18º no Brasileirão. O Bragantino pegou o Mirassol, 18º da primeira divisão também. E o Santos, que eu acho que foi o que mais se ferrou, pegou o Coritiba, que hoje é 7º colocado no Brasileirão. Então esses foram os times maiores que pegaram times de primeira divisão no confronto do segundo pote, né? Quem se deu melhor, né? Corinthians pegou o Barra de Santa Catarina, o Fluminense que pegou o Operário e o Palmeiras que pegou o Jacuipense, cara. Jacuipense, nada contra o time, sem querer desmerecer, mas eu não sei nem de onde é. Entendeu? E aí, sorte, azar, em que isso influencia? A gente passa pelo Vitória, eles passam pelo Jacuipense e vida que segue. Não é só isso. Não é só isso, porque esses campeonatos paralelos, eles influenciam no nosso desempenho
no Brasileirão. Por exemplo, a gente vai jogar contra o Vitória. E aí, vai botar time reserva? Acho que não. Entendeu? Vão fazer 2 jogos difíceis, 2 jogos duros, enquanto o Palmeiras vai estar jogando com o time reserva. Aí chega em São Paulo, mete um 2-3-0, leva ninguém lá pro estado lá, ganha de 1-0, levou e descansou o elenco, enquanto outros times adversários, concorrentes direto no Brasileirão, tiveram que botar time titular, jogar sério, se desgastar, viagem, então faz a diferença sim. Tá? Pode não fazer diferença na Copa do Brasil se os dois passarem. Agora, no Brasileirão, faz toda a diferença. Qualquer coisa, cara. O Flamengo e o Palmeiras, eles disputam cabeça a cabeça. O último campeonato foram 3 pontos. A Libertadores, a diferença foi uma cabeçada pro gol. Foi o que diferenciou o campeão do vice. Então, qualquer coisa atrapalha, qualquer coisa ajuda. Mas, não tem o que fazer. É Flamengo e Vitória. Vamos pra cima, temos elenco pra isso. Entendeu? E não adianta ficar chorando. E nem fazendo teoria da conspiração. Agora, que os caras deram muita sorte, deram, cara. Pelo amor de Deus. Poxa, queria dar sorte dessa, tá? Mas é isso. Amanhã eu pretendo falar ainda sobre sub-20 e sobre arbitragem, mas não sobre a arbitragem do Flamengo, arbitragem de modo geral. Sobre a profissionalização dessa arbitragem que a pessoa tanto fala. Eu queria saber o que vocês acham, eu queria explicar um pouquinho o que iria acontecer com isso. Queria falar sobre o sub-20 do Flamengo, que está sempre em evidência, tá? E na sexta eu queria falar sobre os jogadores do Flamengo que atuaram pelas suas seleções. Vamos fazer uma resenha legal sobre isso, tranquilo? Isso, claro, sempre trazendo o que movimentou a internet. Cristiano Ronaldo no Flamengo, e essas coisas todas loucas que aparecem aí, a gente vai só desmistificando aqui, vamos falando o que é verdade, o que é mentira, tranquilo? Então é isso, curta bem o vídeo aí, compartilhe, é raça, amor e paixão, tamo junto.